Você falou de Jesus. Jesus todo mundo quer ser dono de Jesus, né? É, Tem algum dono? Jesus, Tem alguma igreja já, porque todo mundo quer ter a verdade como a da própria dessa igreja, né? Tu não precisa nem é, citar o nome, mas todas as igrejas querem ser donas é, de Jesus. Mas eu pessoalmente acredito que ele tenha sido um grande místico, não não, é? Jesus, você veja, quem é que matou Jesus? Não foram os romanos, Hum, nem foram os judeus como raça ou etnia, foi a religião. hum, O maior inimigo de Jesus, o diabo constante da vida de Jesus, era a religião. E a religião dogmática, a religião moralista, a religião que encapsulava Deus, porque a religião sempre quer ter Deus sob controle, quer colocar uma coleira, um leash uhum, em Deus para levá-lo para lá e para cá. Essas são as doutrinações. As doutrinas são as limitações impostas pelos homens à liberdade divina. E foi tudo quanto Jesus jamais acolheu, jamais aceitou, jamais se submeteu. Ele passou a vida toda perseguido pela religião e na religião pelos mais religiosos, que eram os fariseus, e que se dedicavam a andar atrás dele tentando perturbá-lo. Enquanto as grandes amizades de Jesus aconteciam no ambiente mais livre, 90% dos evangelhos acontecem na praia, acontecem ao ar livre, acontecem na Galileia, acontecem com gente simples, gente faminta, gente sofrida, gente angustiada, gente sem esperança. Tanto é que ele que tinha crescido em Nazaré, o passado, os últimos anos da vida dele em Nazaré, como carpinteiro, ele vai para Galiléia e se diz para que se cumprisse as escrituras do profeta Isaías, porque Galiléia é um buraco, não é redondo, de 22 quilômetros de comprimento e 12 de largura, cercado de montanhas. Então é um lugar onde o sol demora mais a nascer e se põe antes da hora, uhum. de modo que é um lugar de sombra. E o texto de Isaías diz: pois o povo que andava em trevas viu grande luz, e aqueles que viviam nas regiões da sombra da morte, a eles resplandeceu-lhes a luz. E começa dizendo: terra de Naftali, terra de Zebulon, Galiléia dos gentios, é outra coisa. Era um lugar que os judeus em geral não habitavam. Era uma parte do território de Israel, mas completamente gentilizada. Era onde estavam as 10 cidades chamadas de Decápolis, que eram cidades gregas, depois greco-romanas, e grande parte de tudo que Jesus fez foi completamente fora do ambiente da circunscrição das fronteiras da religião. E por isso a religião o odiava tanto, porque tudo que para eles era grandeza e exaltação, para Jesus era completa perda de tempo. E o negócio dele tinha a ver com abraçar, com acolher, com humanizar os vínculos, com libertar as consciências, com promover lucidez, luz, muita luz, e o aconchego que não discrimina pessoas, que manifesta-se como Deus se manifesta, sem acepção de pessoas. Todo mundo tem lugar de abraço e acolhimento nesse peito eterno, nesse aconchego que Jesus manifestou, como praticamente nenhum outro conseguiu fazer com tanta veemência, com tanta força e com as implicações tão viscerais que o levaram a optar e escolher a entrega à própria cruz, por uma certeza de transcendência absoluta. Ele já vinha dizendo aos que andavam com ele: vão me matar, vão fazer tudo o que fizeram, mas ao terceiro dia eu transcenderei da morte. E é Pedro
que diz: pois as garras da morte não puderam contê-lo. É uma expressão bonita. As garras da morte não puderam contê-lo, ele ressuscitou de entre os mortos. E eu experimentei isso sozinho. Eu não era um indivíduo sem nenhum conhecimento. Ao contrário, não dá para você crescer numa família onde há uma mãe e uma avó que vão à igreja todo domingo, sem que você deixe de absorver alguns conteúdos. Mas, para mim, eles não tinham nenhum significado pessoal. Eles passaram a ter bem depois. Tudo na minha vida foi extremamente precoce e, de certo modo, foi completamente experience, pessoal, existential. Vivenciado. Vivenciado. Uhum. Então, eu nunca fui um indivíduo que foi conduzido por mão nenhuma, por garra nenhuma, por coleira nenhuma. Sempre vivi com liberdade. Eu saí de casa muito cedo para morar com os meus amigos e até com os meus inimigos, e me envolvi com tudo quanto se podia chamar de experiência provocativa e extremada, até que entrei num momento existencial de muita angústia, de muito desespero, de muita vontade de morrer, e foi nesse momento que eu voltei do Rio de Janeiro, onde eu tinha morado e morei depois a maior parte da minha vida. Voltei para minha cidade natal, em Manaus, na floresta amazônica, e tive a minha experiência com Deus na solidão da floresta. E me batizei sozinho. Eu falei: Jesus, já me batizaram, padres me batizaram, pastores me batizaram, mas eu estou aqui, só eu e tu. E eu me joguei para dentro d'água de costas, abri os olhos e vi aqueles buritizais do Amazonas na água transparente lá no alto, e saí e disse: eu sou teu para o resto da minha existência. Me deu aquele acesso de alegria extraordinária que nunca mais me deixou. Eu sou um homem cheio de alegria, e eu corri sozinho pela floresta e tomado de um gozo, essa é a palavra, extraordinária. Eu era um homem de muitos gozos, gozos eróticos, variados e fartos. Mas aí eu experimentei o maior de todos os gozos, que é o gozo da transcendência, o gozo da sublimidade, o gozo do divino. E aí mergulhei de cabeça numa experiência que pouca gente no ocidente da Terra vive. Eu fiquei os 10 primeiros anos da minha vida, entre outras coisas, jejuando. Às vezes eu ficava 5, 6, 7 dias em jejum, em oração, ia para o meio do mato só, e no silêncio, no farfalhar das folhas, aquele cheiro de vida vegetal em volta de mim, cheiro de água. E você sabe que quanto mais você jejua, mais o seu olfato se abre, você começa a sentir tudo. Aí a linguagem do vento falava comigo nas árvores, e o meu coração ouvindo sublimidades extraordinárias. Aquela alegria, a solitude se transformou na minha melhor companhia durante aqueles anos, e eu praticamente me alimentava do jejum. Eu tinha que comer, é claro, quando era o dia de comer, porque em geral eu fazia o seguinte: eu jejuava 24 horas, aí um outro período de 24 horas eu tomava café, almoçava e jantava com muita frugalidade, aí ansioso para chegar logo o dia seguinte do jejum. E quando eu tinha mais liberdade de agenda, de compromissos e coisas assim, eu jejuava a semana inteira. Era um banquete, era o meu melhor manjar, era me retirar daquela confusão e me abrir com toda a possibilidade de tempo para a experiência
dessa graça divina que você pode chamar de paranormal, embora ela permeie também todas as normalidades da existência e todas as naturalidades da vida. Na realidade, a vida é o tempo todo paranormal. Se você tem consciência, se você anda em fé e se você ama, tudo, mesmo as coisas mais banais, elas vêm carregadas de paranormalidade. Porque tem gente que chega aqui e bebe um copo com água. Eu bebo gratidão, eu bebo satisfação, eu bebo a alegria de poder viver e de poder servir e oferecer ao meu próximo uma outra natureza de água. Água da vida. E aí eu, uma vez que tive essa experiência, Manaus estava, naquele tempo, no iniciozinho da década de 70, estava cheia de hippies, por causa do ayahuasca, dos chás de cogumelo, das variedades alucinógenas, naturais e vegetais dos cogumelos. Naquele tempo não tinha essa história de santo daime. Era ayahuasca puro, na raiz, eram aqueles garrafões que você pegava entre índios e coisas assim. Então havia uns 4, 5 mil hippies que moravam em Manaus e que vinham de toda a América Latina, dos Estados Unidos e da Europa, procurando essa experiência de natureza mística. E eu já estava lá. E estava tomado e invadido por essa alegria inexplicável. E eu comecei a compartilhar com eles o que tinha acontecido comigo. Eles todos me conheciam de outro modo antes e agora começaram a me conhecer tomado por um brilho, por uma luz e por uma vontade de viver que até então eles desconheciam como experiência em mim, pelo menos. E aí eu comecei a levá-los para a casa dos meus pais. Às vezes eu colocava 100, 200, 300 hippies no quintal da casa do meu pai, minha mãe fazendo comida para todo mundo, papai sentava na grama com a perna cruzada junto comigo, ele já tinha tido experiências de natureza espiritual extraordinárias, e a gente ali. Depois eles cresceram tanto em número que eu os levei para a igreja onde meu pai tinha acabado de se tornar pastor, porque ele se converteu perto dos 50 anos, ou com 40 e poucos anos. Ele viajou como um agnóstico até a experiência da fé, sozinho também. E aí, o coração dele estava completamente tomado por aquele arreganho celestial e cheio de amor. E ele falou: filho, aquela igreja lá tem um templo enorme, e só não tem gente. Tem umas 33 velhinhas que frequentam lá. Você pode usar à vontade. E eu que pregava nas praças, nos bancos de praça, batia palma, o pessoal vinha me ouvir, faziam aqueles cercos à minha volta e eu falava, cabelão grande, calça carne seca, tamanco, roupa multicolorida, gargantilha, bracelete, não sei o quê, o pessoal olhando, que alienígena é esse cara que vem falando essa mensagem que parecia que todo mundo já tinha ouvido, até que eles começaram a me ouvir e foram vendo que o Jesus que eu apresentava não estava disponível nos templos, nem nos manuais de teologia, e que estava muito mais como uma possibilidade de encontro na esquina do que em qualquer outro lugar.